Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 249 gramas. Na largura ficou com 42 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 85 centímetros. Como eu falo sempre nos vídeos, para você que não trabalha com barbante, só trabalha com linha, ou linha de seda, ou linha de algodão, se você quiser, deixa nos comentários para mim qual o fio que vocês querem que eu traga este trabalho. Eu vou fazer o possível para atender vocês. Tem muita gente que não trabalha com barbante, só trabalha com linha. Então, você que trabalha com linha, deixa na descrição qual o fio que vocês querem que eu traga, que eu vou fazer o possível para atender o pedido de vocês. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu gostei bastante, espero que gostem o quanto eu gostei. E para a última carreira, eu fiz aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos e aqui nas pontas eu fiz uma carreira de 3 pontos altos, tombado, fechado com ponto baixíssimo. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 81 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 81 correntes. Feitas as 81 correntes, vou marcar a última e vou fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou voltar lá naquela onde eu marquei, e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto, porque a corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, mais 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Vou completar esta carreira e já trago. Pronto, finalizei a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Eu fiquei aqui no total de 82 pontos altos, porque eu fiz 81 correntes e as 4 correntes que eu fiz aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fiquei no total de 82 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos, porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das duas correntes que eu fiz para subir, que é o meu primeiro ponto alto. Então, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Agora, aqui eu vou fazer uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, eu vou fazer duas correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o terceiro ponto alto. Fiz um quadrado. Novamente, duas correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. 2 quadrados, novamente, duas correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e repetir o terceiro ponto alto. 3 quadrados. Vou fazer assim até quase o final desta carreira. Por que até quase o final? Porque lá no final vou copiar os 4 últimos pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui esta carreira, a carreira de ponto rede. Para esta largura, eu fiquei com 25 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira já será a primeira carreira do gráfico. Já iniciei essa carreira, porque apenas copiei o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Então, como eu falei, os 4 pontos altos em uma ponta e os 4 pontos altos na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Copiei 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Agora, eu vou fechar aqui no meio 2 quadrados. Então, são duas correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Repetir o ponto alto da carreira anterior, então, fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. São duas correntes, novamente, 2 pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. Fechei o segundo quadrado. Vou copiar este quadrado do meio. Então, vou fazer duas correntes, pular as duas correntes e copiar o ponto alto. Deste lado, novamente, vou fechar mais 2 quadrados. Então, são duas correntes, vou fazer aqui, vou colocar aqui 2 pontos altos. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. Então, aqui no meio, ficou desta forma. Fechei 2 quadrados, copiei o quadrado do meio, esse é o nosso quadrado central. E fechei os outros 2 quadrados. Agora, eu vou copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Encerrei aqui a primeira carreira do nosso gráfico. Então, eu copiei os 4 pontos altos e copiei aqui 10 quadrados. Como são 25 quadrados, vão ficar 10 numa ponta, 10 de um lado e 10 do outro. E nós vamos trabalhar nos 5 do meio. Então, aqui no meio eu fechei 2 quadrados, copiei o quadrado central e fechei mais 2 quadrados. Então, 10 pontos altos, 20, e com os 5 do meio, 25 quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira, apenas repetindo os quadrados da carreira anterior. Porém, na carreira anterior aqui, eu fiz 10 quadrados. Nesta carreira, eu fiz 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, são duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. Vou abrir 2 quadrados aqui em cima dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto, abrir 2 quadrados. Vou fechar, nesta carreira, eu vou fechar o quadrado central. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos. E deste lado, em cima destes pontos altos, vou também abrir 2 quadrados. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. 2 correntes,
pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto e vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos e vou fechar um quadrado após os pontos altos. Essa carreira vai ficar desta forma. Vou copiar os 9 quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Vou completar e já trago. Pronto, a nossa segunda carreira do gráfico finalizada. Fiz os 4 pontos altos e nesta carreira apenas 9 quadrados. Na carreira anterior, nós fizemos 10. Nessa, apenas 9. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri 2 quadrados em cima dos pontos altos. Nesta carreira, fechei o quadrado central deste lado, repeti da mesma forma. Fiz 2 quadrados em cima dos pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Repeti os 9 quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a próxima carreira. Já iniciei esta carreira, apenas repetindo o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, onde são pontos altos, eu somente repeti os pontos altos. Nos quadrados, repeti os 9 quadrados e os 4 pontos altos aqui desta ponta. Copiei esses 4 pontos altos da carreira anterior. A mudança que nós teremos é aqui no meio. Então, eu vou fazer 2 correntes. Próximo a este ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. E após o ponto alto, um ponto baixo. Então, nós vamos ficar aqui no meio com 3 pontos baixos. Vou fazer 2 correntes. Vou repetir estes pontos altos, estes 4 pontos altos. Apenas copiar os pontos altos da carreira anterior. 3, 4 pontos altos. Feito isto, aqui neste ponto alto, vou repetir o mesmo que eu fiz neste. Então, vou fazer 2 correntes. Próximo ao ponto alto, vou fazer um ponto baixo. No ponto alto, mais um ponto baixo. E após o ponto alto, um ponto baixo. 3 pontos baixos. 2 correntes. E vou copiar os 4 últimos pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, aqui no meio ficou desta forma. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira. 4 pontos altos, 9 quadrados. Repeti estes pontos altos. A diferença que nós fizemos foi aqui no meio. Fiz 2 correntes, um ponto baixo antes do ponto alto, um ponto baixo no ponto alto e um ponto baixo após o ponto alto. 2 correntes, repeti os pontos altos e deste lado fiz da mesma forma. 3 pontos baixos aqui no meio. 2 correntes, repeti os pontos altos e o restante da carreira. Esta carreira nós vamos repetir mais uma vez. Da mesma forma que fizemos nesta carreira, vamos repetir. Então, onde são quadrados, eu vou repetir os quadrados. Nos pontos altos, repetir os pontos altos, os 3 pontos baixos e assim por diante. Vou somente repetir o mesmo que eu fiz nessa carreira. Começo a repetição, vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Como prometido, repetir a carreira anterior. Então, onde são quadrados, repetir os quadrados, pontos altos, aqui os 3 pontos baixos e assim por diante, apenas repetir. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira, nós vamos fazer esta carreira de um ponto alto apenas no meio. Então, nós vamos repetir esta carreira. Então, iniciei a carreira, apenas copiando o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Copiei aqui os 4 pontos altos, que são esses 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes. E apenas um ponto alto aqui no meio. Então, eu vou pular este ponto baixo. E aqui, no ponto baixo do meio, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes. Vou pular este ponto baixo. Não vou fazer nada sobre essas correntes. E vou copiar os 4 próximos pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, eu fiz aqui essa carreira aqui de apenas um ponto alto no meio. Então, eu fiz a nossa segunda carreira do gráfico. Deste lado, vou repetir da mesma forma. 2 correntes, vou fazer apenas um ponto alto no ponto baixo do meio.
um ponto alto, duas correntes e vou copiar os 4 últimos pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, esta carreira ficou desta forma. Vou completar e já mostro para vocês. Pronto, finalizei esta carreira. Fiz a nossa segunda carreira, que é a carreira de apenas um ponto alto aqui no meio. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira, eu vou fechar estes 4 quadrados aqui no meio, vou abrir aqui no meio um quadrado. Porém, nós vamos fazer um pouco diferente. O mesmo que eu fiz com estes 2 quadrados, vamos colocar assim, 2 quadrados aqui no meio, eu vou fazer agora, porém, um numa ponta e um na outra. E aqui no meio eu vou fazer só quadrados. Então, vamos a esta carreira. Iniciei esta carreira, copiei os pontos altos, porém, nesta carreira eu copiei só 7 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Vou fechar 2 quadrados antes dos pontos altos. Então, 1, 2, fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. São duas correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos. Fechei os 2 quadrados antes dos pontos altos. Feito isto, vou abrir um quadrado aqui em cima dos 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular os pontos altos, repetir apenas o último ponto alto. Então, abri um quadrado em cima dos pontos altos. Vou fechar estes 2 quadrados também. Então, fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. Vou abrir um quadrado em cima destes pontos altos. Então, 2 correntes, copiar o último ponto alto. Deste lado, da mesma forma, vou fechar os 2 quadrados. Então, esses 2 quadrados aqui, eu vou fechar. Então, fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. E ficou desta forma. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. E vou fechar os 2 quadrados após os pontos altos. Eu fechei 2 quadrados antes dos pontos altos. E vou fechar 2 quadrados após os pontos altos. Então, vou fechar aqui um quadrado. E vou fechar o segundo quadrado. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Então, essa carreira ficou desta forma. Copiei os 4 pontos altos, aqui eu copiei 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Fechei 2 quadrados antes dos pontos altos. Abri um quadrado em cima destes pontos altos. Fechei estes 2 quadrados, que é do nosso gráfico aqui do meio. Abri este quadrado em cima destes pontos altos e deste lado da mesma forma. Fechei os 2 quadrados, que são estes 2, abri um quadrado aqui em cima destes pontos altos e fechei 2 quadrados após os pontos altos. Repeti o final da carreira da mesma forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, o mesmo que nós fizemos nestes 2 gráficos, vamos colocar assim, nessas 2 flores estilizadas, eu vou repetir agora nas 2 pontas. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer de um lado e do outro. E aqui no meio, eu vou fazer só quadrados. Então, vamos para a próxima carreira. Já iniciei esta carreira com os pontos altos. Nesta carreira, fiz apenas 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. E vou abrir 2 quadrados em cima dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. Repetir o terceiro ponto alto, abrir um quadrado. 2 correntes, pular os 2 pontos altos. Repetir o último ponto alto. Então, em cima dos pontos altos, eu abri 2 quadrados. Vou fechar este quadrado após os pontos altos. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior.
Então, ficou desta forma. Aqui no meio, eu vou abrir quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o ponto alto da carreira anterior. 2 correntes, segundo quadrado, 2 correntes, mais um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o ponto alto da carreira anterior, 2 correntes. Então, aqui no meio, nós ficamos com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Deste lado, eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, eu vou fechar este quadrado com os 2 pontos altos. Vou abrir 2 quadrados em cima destes pontos altos, então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, fazer o terceiro ponto alto, 2 correntes, abrir aqui 2 quadrados. E vou fechar o quadrado após os pontos altos. 1, 2 pontos altos, repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui no meio, nesta carreira, ficou desta forma. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, aqui está. Como eu falei para vocês, o mesmo que eu fiz aqui, eu iria fazer agora nas pontas. E aqui no meio, eu abri só quadrados. Então, eu fiz os 4 pontos altos, fiz aqui 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri os 2 quadrados aqui em cima dos pontos altos. Esta carreira que nós fizemos é a nossa segunda carreira. Essa segunda carreira que eu fiz aqui do gráfico. A nossa primeira carreira é essa, que foi esta carreira, e agora eu fiz a segunda carreira. Então, eu abri em cima dos pontos altos os 2 quadrados, aí fechei o quadrado após os pontos altos. Aqui no meio, eu fiquei com 5 quadrados, então, eu somente abri quadrados aqui no meio, em cima destes pontos altos, eu abri 2 quadrados, repeti o quadrado da carreira anterior, abri 2 quadrados aqui em cima dos pontos altos. Deste lado, repeti o mesmo que eu fiz aqui. Então, fechei este quadrado com pontos altos, abri 2 quadrados em cima dos pontos altos, que são esses aqui, e fechei o quadrado após os pontos altos. Então, observem que esta carreira que nós acabamos de fazer é essa segunda carreira. Então, o nosso gráfico é este. Agora, nós só vamos repetindo carreira a carreira. Porém, eu fiz com 2 quadrados juntos aqui no meio, ou 2 flores estilizadas juntas aqui no meio, e aqui eu separei. Mas o mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui. Agora, a próxima carreira será esta carreira de 3 pontos baixos no meio. Vou fazer de um lado e do outro. A próxima carreira será a nossa segunda carreira aqui, que são iguais. Então, com os 3 pontos baixos no meio. A próxima carreira, nós vamos fazer esta carreira, que é a carreira de apenas um ponto alto. E a última carreira. Então, este aqui é o nosso gráfico. Agora, nós só vamos repetindo. Então, aqui nas pontas, de um lado e do outro, eu vou fazer 2 gráficos deste, um sobre o outro. Quando fizer os 2, eu vou fechar novamente com as 2 flores estilizadas no meio. Como é só repetição, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. É muito fácil, é só repetição. Agora, nós só vamos repetir o mesmo que nós fizemos aqui. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e trago para mostrar para vocês. Pronto. Como prometido, já adiantei o meu trabalho e trouxe para explicar para vocês. Então, nós fizemos no vídeo até esta carreira. Depois, eu só fui copiando carreira a carreira. Fiz as 2 carreiras de ponto baixo, depois a carreira de um ponto alto no meio, depois a carreira que fechou os 2 quadrados do meio. Aí, eu repeti da mesma forma. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu somente repeti aqui. Então, eu terminei aqui com os 2 quadrados do meio fechado, que é esta carreira, já emendei novamente a segunda carreira, que é a carreira de um ponto alto no meio. Depois, fiz as 2 carreiras de ponto baixo, depois repeti a carreira de ponto alto e fechei este gráfico. Aí, fazendo os 2 gráficos juntos, emendados, seguidos, eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui.
Então, eu só vou copiar aqui, eu vou fechar os quadrados do meio com os dois gráficos. Conseguiram entender? É fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Eu vou deixar aqui um pouco parado, caso vocês queiram tirar um print, para depois sanarem as dúvidas de vocês, fiquem à vontade. Eu não vou deixar para vocês o gráfico, porque eu não fiz isso aqui de um gráfico. Eu copiei de uma foto, porém lá na foto tá diferente. Então, por isso que eu não vou deixar, porque senão vocês vão se confundir. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Depois que eu fiz, vamos colocar assim, essa flor grande de flores estilizada, eu somente repeti. Então, mesmo que eu fiz aqui, eu fui fazendo, é o que vocês vão fazer até o comprimento desejado. Para o meu caminho de mesa, ficou com 1, 2, 3, 4. Ok? Finalizei aqui com a última carreira de ponto rede. Nós iniciamos com uma carreira de ponto rede e vamos encerrar com uma carreira de ponto rede. E a última carreira, que é a carreira base, a carreira de pontos altos. A única diferença é que eu troquei a minha agulha nestes pontos altos. Para o trabalho todo, eu usei a agulha de número 3,5. Para fazer estes pontos altos, eu usei a agulha de número 3. Foi a única diferença. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, que será a última carreira por toda a volta. Para a última carreira, eu voltei com a agulha de número 3,5. Aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, 2 pontos baixos. 1, 2. E assim, eu vou fazer nas laterais uma carreira de ponto baixo. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto, porque a nossa última carreira será diferente. Então, eu vou fazer, quando chegar nos pontos altos, eu volto para mostrar para vocês. Como prometido, já fiz aqui a última carreira nas laterais, a carreira de ponto baixo, em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a última carreira em cima dos pontos altos. Vamos fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vamos voltar aqui na corrente e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando com 3 pontos altos por causa das 3 correntes que eu fiz para subir. Vou contar 1, 2 pontos altos. No terceiro, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nossa última carreira em cima dos pontos altos será 3 pontos altos tombados. Vou repetir novamente. 1, 2, 3 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2, ficamos com 3 pontos altos. Vou contar 1, 2 pontos altos. No terceiro, vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui mais 3 pontos altos tombados. Vou repetir mais uma vez. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou voltar lá no mesmo ponto alto, vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Ficamos com 3 pontos altos. Vou contar 1, 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, esta será a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Lembrando a vocês que a quantidade de pontos altos que eu pulei aqui vai depender do ponto alto de vocês. Fica a critério de vocês. Caso queiram pular 3 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no terceiro ponto alto ou no quarto ponto alto, fica a critério de vocês. Vocês vão adaptar ao ponto de vocês e ao gosto de vocês. Aqui é apenas uma sugestão, é só uma ideia. Então, eu vou fazer assim até o final desta carreira, finalizar o nosso trabalho, e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já encerrei a última carreira e finalizei o nosso trabalho. Esta foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!